sobre soluções. Soluções são quando a gente pega um soluto e mistura com um solvente até que isso vire uma mistura homogênea. E essas soluções podem ser caracterizadas de diversas formas. Por exemplo, a gente tem as soluções verdadeiras, que é quando as partículas do soluto é inferior a 1 nanômetro. Essas soluções elas não podem ser divididas do solvente, o soluto, por conta da sua alta densidade. Também temos as soluções coloidais, que é quando as partículas do soluto são superiores a 1 nanômetro e inferiores a 100 nanômetros, fica entre 1 e 100. E essas soluções elas podem ser divididas com ultrafiltros e ultracentrífugas. Também só podem ser vistas com microscópios grandes, superpotentes. Temos as soluções grosseiras, que é quando as partículas do soluto elas são superiores a 100 nanômetros. E para dividir essas soluções a gente só precisa da gravidade ou então de filtros simples. Essas soluções elas podem ser vistas a olho nu. Também temos soluções caracterizadas pelo seu estado físico, que nós temos aí as soluções sólidas, né? Que é quando o solvente ele é sólido e o soluto vai poder ser sólido, líquido ou gasoso. Temos as soluções líquidas, que é quando o solvente é líquido e o soluto pode ser também sólido, líquido ou gasoso. E temos as soluções gasosas, que é quando o solvente ele vai ser gasoso e na maioria das vezes também o soluto vai ser gasoso. Também temos característica da sua proporção, né? Temos as soluções insaturadas, que é quando a presença de soluto é inferior ao máximo de soluto possível. Temos as saturadas, que é quando a presença do soluto é exatamente igual ao máximo de soluto permitido. E temos as supersaturadas, que é quando a presença do soluto é muito maior do que a possibilidade de soluto máximo. Também temos em questão da sua natureza, que são as soluções moleculares, que é quando as partículas do soluto são moléculas e elas não vão permitir a condução de eletricidade. E também temos as soluções iônicas, que é quando as partículas do soluto elas vão ser íons e assim vão permitir a condução elétrica. Agora nós vamos apresentar a resolução de duas questões sobre o conteúdo apresentado. Bom, a primeira coisa a se notar é que, na realidade, as questões desse conteúdo são bastante simples e também são questões recorrentes em diversos vestibulares, tanto no Enem como vestibulares de instituições privadas e de outras, como é o caso da UERJ, que é uma instituição estadual. Então, vamos ler a questão. Para a limpeza de lente de contato, é comum a utilização de solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9%, massa por volume. Um frasco contendo 0,5 litro dessa solução terá qual quantidade de cloreto de sódio em gramas? Aqui, após ler essa questão, é bem fácil concluir que essa questão só vai exigir um cálculo simples de regra de 3, como é a maioria das questões desse conteúdo. É uma conta simples, rápida, basta você identificar os elementos. Então, nós vamos ter 0,9 gramas de cloreto de sódio para 100 ml, que é a quantidade base, vamos dizer assim, para X, que é o que nós não sabemos, e 500 ml. Então, fazendo a regra de 3, nós vamos ter 0,9 vezes 500, que vai dar 450, dividido por 100, que no caso é 100 vezes x, 100x. Então, 450 dividido por 100 é 4,5 gramas. Então, esse tipo de questão é uma questão que a única dificuldade real é encontrar os elementos, porque, na verdade, a conta é bastante simples. O conteúdo é muito mais complicado na questão da parte teórica, porque se você aprender a parte teórica corretamente, você vai conseguir entender perfeitamente como colocar cada um dos elementos. Bom, a próxima questão é retirada do site Mundo Educação, na parte de exercícios, e dessa vez vamos ter uma questão teórica. A principal característica de uma solução é: A. Sempre ser uma mistura homogênea. B. Possuir sempre um líquido com outra substância dissolvida. C. Ser um sistema com mais de uma fase. D. Ser homogênea ou heterogênea, dependendo das condições de pressão e temperatura. E. Ser uma substância pura em um único estado físico. Bom, a alternativa correta é a letra A, porque sim, soluções são misturas homogêneas.
Agora eu vou explicar porque os outros itens estão errados e assim você vai conseguir constatar que é muito simples. A B está errada porque uma solução ela também pode ser formada por gases e sólidos, como nós aprendemos anteriormente. A letra C está errada porque a solução sempre é um sistema de uma única fase. Nunca tem mais de uma fase. D. A solução é sempre homogênea, ela nunca vai ser uma solução heterogênea. E a letra E. Uma solução é uma mistura de substâncias e não uma substância pura. Então, com isso, a gente pode concluir que esse é um conteúdo bastante simples e com a demonstração anterior, nós podemos ver na prática como esse tipo de solução funciona. Muito obrigada pela atenção.